A gente queria começar entendendo justamente pelo aspecto legal se Eduardo Bolsonaro ele cometeu algum tipo de crime ao fazer lobby contra o Estado brasileiro no exterior? Bom, segundo a Procuradoria-Geral da República, sim, ele pode ter cometido ao menos 3 crimes. A gente está falando aqui de coação no curso do processo, a gente está falando de obstrução de justiça em ação penal que investiga uma organização criminosa, porque há uma lei específica sobre organização criminosa no Brasil, e há também a própria tentativa de abolição do Estado democrático de direito. Então, há formalmente uma investigação que apura a possível prática desses 3 crimes. E respondendo à questão anterior, não me parece que seja coincidência que ele faça esse anúncio de que não voltará para o Brasil e de que deixará o seu mandato justamente na semana em que essa tentativa de obstrução de justiça, essa possível coação no curso do processo tenham ficado tão evidentes, inclusive confessadas, né, pelo próprio em diversos vídeos, como tem dito a Procuradoria-Geral da República. Então, é possível, sim, que diante desses fatos, inclusive, a Procuradoria-Geral da República ofereça uma denúncia, né, que pode tornar Eduardo Bolsonaro réu pela prática desses crimes. E professora, como é que fica? Ele é um deputado federal. Essa relação entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, ela não é uma relação que está em equilíbrio, ela é uma relação com muitos desgastes e tudo mais. Para um deputado ser processado, a Câmara dos Deputados precisa dar algum tipo de licença? Claro que eu não estou falando de se ele de fato abrir mão, renunciar ao mandato, ele se torna um cidadão comum, acabou. Mas enquanto deputado federal, a Câmara, o Supremo pode simplesmente acolher uma denúncia feita pelo Ministério Público ou tem algum tipo de processo em que a Câmara precisa se posicionar antes? Como é que fica? Como é que funciona isso? A Constituição não faz com que o Supremo peça autorização prévia, peça licença da Câmara dos Deputados ou do Senado para processar deputados e senadores. Então, é um regime diferente daquele, por exemplo, do presidente da República, que para ser investigado por um crime comum precisa de prévia licença da Câmara dos Deputados por um quórum bastante alto. Deputado e senador pode ter uma denúncia oferecida, essa denúncia pode ser recebida pelo Supremo Tribunal Federal, mas a Constituição garante que tanto a Câmara dos Deputados como o Senado possam suspender o curso dessa ação penal enquanto durar o mandato daquele parlamentar, se considerar que, de fato, o judiciário não está agindo de maneira correta. Então, é uma atribuição política dada a essas duas casas, que, caso Eduardo Bolsonaro permaneça deputado, poderá vir a ser articulada por ele, enfim, junto com seus aliados. Mas, a partir do momento que ele deixa de ser deputado, o Congresso Nacional não tem mais o poder de suspender o curso de uma ação penal. E ela seguiria o seu trâmite normalmente. O governo dos Estados Unidos, por enquanto, é só uma ameaça, mas a gente parte do princípio de que essa ameaça será cumprida em 1º de agosto, ameaça tarifar o Brasil em 50% sobre todas as exportações brasileiras para os Estados Unidos. Isso, evidentemente, traz imenso prejuízo ao país. Como é que se forma a prova de que houve esse lobby? É suficiente? Esses vídeos que o deputado gravou no exterior, dizendo que ele pediu a Casa Branca e que isso é o resultado de uma ação dele, esses vídeos são o suficiente para configurar que ele tem participação nessa ação contra o Brasil?
Esses vídeos, eles trazem já indícios bastante robustos, porque eles foram vídeos, inclusive, produzidos pelo próprio Eduardo Bolsonaro e voluntariamente divulgados. Então, não me parece que haja uma discussão sobre a veracidade ou não do que consta nesses vídeos, já que conta com a chancela do próprio Eduardo Bolsonaro. Porém, outras provas podem vir a corroborar o que está colocado nessa investigação até agora, como troca de mensagens, troca de e-mails, testemunhas que ouviram ou não ouviram falar, até, eventualmente, comunicação oficial entre atores norte-americanos questionados pela Embaixada Brasileira sobre, afinal de contas, como se deu esse tipo de contato. Me parece que já há indícios bastante sérios e robustos de que sim, houve essa articulação, inclusive que ela não tem sido feita de agora, né, já faz um tempo. Vamos lembrar que a abertura deste inquérito pela Procuradoria-Geral da República foi solicitada em maio, né, desse ano, então já tem inclusive alguns meses. Mas é possível que novas provas venham a corroborar o que está colocado no processo, até para a gente compreender qual é o alcance, quais foram os canais, né, que esse interesse da família Bolsonaro, quais foram esses canais usados para que eles conseguissem esse ataque absurdo do Trump contra o Brasil. Deixa eu lhe fazer uma pergunta antes de passar aqui para o Christian e a Luísa, uma última pergunta. Não quero monopolizar a conversa, não, mas são aquelas perguntas assim para dar base em cima da qual a gente consegue começar a conversar. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está sendo processado por tentativa de golpe de Estado. E a carta do presidente Trump lista logo como o primeiro motivo da imposição dessas tarifas justamente o que o presidente Trump considera uma perseguição política, ou seja lá o que for, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa ação, então, pode ser percebida como uma tentativa de obstrução de justiça, e isso poderia levar à legitimação, caso algum dos ministros do Supremo deseje, e eu não tenho a impressão de que eles desejam, mas isso poderia levar a algo como uma prisão preventiva do ex-presidente Bolsonaro, alguma coisa assim. Dá para caracterizar como uma tentativa de obstruir o trabalho da justiça? Bom, a regra da prisão no Brasil é de que ela aconteça apenas após a condenação transitada em julgado, ou seja, condenação para a qual não haja mais nenhum recurso. Mas a legislação prevê algumas hipóteses em que essa prisão pode acontecer antes da condenação, que é o que a gente chama de prisão cautelar. Isso pode acontecer se houver uma tentativa de tumultuar e impedir a instrução do processo. Isso pode acontecer se houver uma tentativa de fuga ou, eventualmente, até a continuidade criminosa. Se houver provas de que o réu, nesse caso, que é Jair Bolsonaro, participou ativamente dessas articulações, solicitou pessoalmente essas articulações para que se fizesse pressão contra o tribunal, o que a própria Procuradoria-Geral da República compreende como coação e eventual obstrução de justiça, sim, na minha avaliação, haveria motivação jurídica, né? Plausível para decretação de uma prisão cautelar. Mas, por enquanto, não há nenhuma informação na ação penal que tramita contra Bolsonaro e outros réus de que ele tenha diretamente se envolvido nesse debate. E aqui também é importante a gente lembrar que a ação penal de Jair Bolsonaro já está numa reta muito final. As alegações finais da Procuradoria-Geral da República devem chegar hoje, na sequência virão as alegações finais da defesa e a partir disso já é agendado um julgamento. Então, compreendendo também a dimensão política desse julgamento, eu concordo que os ministros queiram evitar algum tipo de prisão antes da condenação, mas se ela for a única forma de garantir que essa ação penal chegue ao seu término, ao seu final, que é um julgamento, o tribunal terá legitimidade para decretar uma prisão cautelar nesse caso. Christian Lu? Eu acho que é isso mesmo. O que a professora disse, a professora está coberta de razão. Eu acho que também tem um elemento político.
que faz com que o ideal realmente bom, se houver risco de fuga, sim, mas o ideal era deixar correr o processo para que fique muito claro para o público que todos os ritos, né, todos os procedimentos foram bem observados até a decretação da prisão do ex-presidente Bolsonaro, para mostrar que a justiça funcionou de maneira regular, né? Porque, por exemplo, se você mandasse agora, se o Alexandre de Moraes, o relator, mandasse prender o Bolsonaro, isso é levantar mais poeira nos Estados Unidos, entendeu? Então, o que você vai ter que fazer aqui? O ideal é você tentar levar o processo como se nada tivesse acontecendo. Eu acho que é isso que vai prevalecer, salvo alguma intercorrência. Agora, a gente tem que lembrar que essa tentativa de intervenção estrangeira no Brasil, no funcionamento das instituições da República, ela é uma espécie de continuação da tentativa de golpe de Estado. Tá? Porque eles tentaram um golpe de Estado interno, tentando usar as forças militares no Brasil, né? E agora estão tentando fazer a mesma coisa por intervenção externa. A gente tem que dizer que é uma espécie de continuação do golpe, os dois movimentos são intercalados. E o que é interessante é que das duas vezes o movimento foi desastroso para o bolsonarismo. Porque o bolsonarismo, a tentativa de golpe de Estado, obrigou, como está obrigando agora, todas as lideranças do Congresso e o Centrão e todo mundo que não é radicalmente, fanaticamente bolsonarista que eu estou querendo dizer não é de direita, não. É caudatário da família Bolsonaro. Todo mundo teve que sair, todo mundo teve que se desvincular deles no dia seguinte, lembram? E isso durou meses, eles estavam liquidados. Ficaram muito tempo assim, foi preciso que entrasse o Lula, enfim, que você tivesse algum tipo de normalidade, começar a falar mal do governo, passar a impressão de que o risco imediato tinha passado. Lembra? Teve intervenção no Distrito Federal, isso demorou meses. E mesmo assim, ficaram com a pecha de golpistas. O que vai acontecer agora o que está acontecendo agora é piorar essa situação, né? E o que é curioso é que a tentativa de intervenção externa foi feita para tentar livrar o Bolsonaro e companhia, por meio de uma anistia, da tentativa de golpe. Quer dizer, é um golpe para tentar livrar a família das consequências jurídicas da tentativa falhada do outro golpe. E, mais uma vez, as consequências disso são consequências ruins para a própria extrema-direita. E, aliás, boas para a democracia em alguma medida. Se essa tentativa de intervenção externa obrigar a direita moderada, não vou nem que eu não chamo de centro-direita, tem centro-direita, mas isso não é direita. Direita é o centrão, entendeu? IPL não é centrão para mim. Tá? Se isso conseguir obrigar os candidatos da direita, que não é extremista, tá, a parar de flertar com o extremismo de maneira tão escancarada e servir para tentar recuperar algum tipo de compromisso mais forte com a democracia, já vai ter sido um grande serviço que o senhor Donald Trump terá prestado ao Brasil. Professora, caso o deputado federal Eduardo Bolsonaro realmente renuncie, porque por enquanto isso é uma entrevista que ele deu para Rosinha Kennedy, do Estadão, dizendo que ele vai fazer isso e não vai voltar ao Brasil. Mas só para ficar claro, independente disso, já há uma visão jurídica, a PGR já tem elementos para comprovar que ele cometeu um crime no exercício do mandato. Então, essa renúncia, ela faz alguma diferença prática? Em caso... na verdade, a prisão dele agora fica complicada, porque se ele não voltar dos Estados Unidos, não dá para prender, e ele pelo menos no governo Trump, não deve ser enviado de volta ao Brasil. Mas a renúncia ao mandato agora, qual é o efeito exatamente que ela tem? Ele tem regras aos quais ele se submete para poder permanecer afastado por um determinado período sem incorrer em faltas que também lhe acarretem a perda do mandato. Então, me parece que a renúncia está mais atrelada a essa impossibilidade real de exercer a função de parlamentar no país, né, em Brasília, participar das votações, das discussões, do que, notadamente, uma estratégia jurídica. Se houver estratégia jurídica, ela seria aquela de afirmar que, por não ser mais deputado, não poderia ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas me parece uma
estratégia bastante frágil, já que o próprio Supremo Tribunal Federal compreende que se o crime é cometido durante o mandato, a jurisdição do Supremo permanece para sua apuração. Então, de fato, me parece algo sem uma interferência direta na estratégia processual, mas sim algo que endereça os limites do exercício do mandato e da licença que ele tem enquanto deputado na Câmara dos Deputados. Essa guerra não começou agora. Não começou nem em 1948, quando o Estado de Israel foi criado. Esses são dois povos que já foram o mesmo e que habitam a mesma região há mais de 3.000 anos. Às vezes em paz, às vezes com atrito, às vezes em guerra. A versão atual nós chamamos de conflito Israel-Palestina. Nós não temos conversado sobre esse conflito e precisamos conversar.